E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo, a escalação do Tricolor para o jogo de hoje contra o Vasco lá no estádio do Guarani, o São Paulo que tem que vencer para se manter ali na parte de cima da tabela, buscando a vaga direta na Libertadores da América do ano que vem. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, me ajuda a bater a meta de 15 mil inscritos, dá essa força aí para esse jovem São Paulino. Você já sabe, a gente vai estar assistindo, vendo a escalação, vendo todos os comentários. No fim do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai comentar muito sobre esse jogo de hoje, sobre a sequência do Campeonato Brasileiro. Créditos direitos, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Sidney. Que dupla, que velocidade, que jogo de bola tinha o tricolor do técnico Cilinho. Hoje de Zubeldia, com Rafael, Rafinha, Alan Franco, Sabino e Wellington. O Arbolenda, como diz o Rafael Prates, está suspenso. Não joga. Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano, Lucas Moura e Caleri. É o provável tricolor para enfrentar o Vasco de tanta gente. Lembra do Giovani? Opa, Pequeno Príncipe, como era chamado no Rio. Eu lembrei dele agora. Essa semana o nosso Prates nos lembrou do nosso grupo do Vivinho. 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 O homem dos chapéus. Eu lembrei, para falar do Vasco de tanta gente, eu lembrei do Giovani, que era aquele meia clássico, jogava muito, né? Muito. As seleções de base. Uma bela lembrança para falar do Vasco, comandado pelo Rafael Paiva, com Léo Jardim, Paulo Henrique Alpumita, João Vitor, Maicon, God of Zaga e Lucas Piton. Professor ficava cornetando o Piton, mas agora o professor só elogia o Piton no Vasco. Hugo Moura... Na frente ele sempre teve. Na frente sempre bem, né, professor? Matheus Carvalho ou Esforza? Daqui a pouco o Eugênio vai falar sobre isso. Maxime ou Jean Davi? Essa a pronúncia? Coutinho ou Dimitri Payet? Emerson, Rivaldo, Rodrigues e Verrete. É o provável Vasco para esse São Paulo e Vasco. O Vasco pensando na Copa do Brasil. Não tinha que ter mesmo, porque não deve sair jogando. Mas é uma perspectiva do Ferreirinha hoje, né? Uma possibilidade. Que falta aí. Que fez quando esteve fora, né, professor? Pois é, durante o jogo aí uma opção para o Zubeldia. Mas uma coisa é certa, ainda bem que não tem sai do muro nesse, porque primeiro que eu acho que vai empatar. Que no sai do muro não tem empate. E uma coisa é certa, vai ser um jogo muito pegado, né? Porque são dois times que competem muito. O São Paulo que gosta muito da bola e o Vasco joga mais sem a bola. Vai ser um jogo interessante. Aí os dois times jogando do ponto de vista ofensivo em função do Verrete e do Caleri, né? Então vai ser um jogo bom de assistir para quem gosta de competitividade. Mesmo o Vasco... Empate, se for empate, como você palpitou aí, como você pensa, vai ser ruim pro Tricolor, hein? Sim. Pior pro São Porque Paulo. vem de derrota pro Cuiabá. A gente tá falando também de um Vasco estável. Faz tanto tempo, mas se eu não estou enganado, o último jogo do Vasco também, pelo brasileiro, foi um tropeço, não foi? Com o Juventude? Sim. Em casa? Em casa. Deixou de ganhar em casa. A gente São fala... 6 jogos sem vencer do Vasco. É tempo já. A gente fala de um Vasco estável no brasileiro, mas é uma estabilidade em função da baixa expectativa anterior. Né? Eu acho que até pelo futebol que tem apresentado, pela competitividade, que acho que é o grande mérito desse time, daria para pensar em algo melhor no próprio brasileiro, em classificação melhor, galgar posições aí para ter talvez uma classificação para Libertadores. O Vasco tem por que pensar nisso hoje, né? E é um jogo, acho que vai ser bem interessante, muito pela questão da data FIFA, porque se fosse numa sequência de partidas, o Vasco, que naturalmente vai estar muito focado no duelo da Copa do Brasil, mas ele poderia mexer muito mais o elenco. Só que o futebol não é que nem o videogame, que o jogador está descansado, está com 100% da barrinha de energia e põe para o jogo. Você tem que ter ritmo de jogo. Então, como teve ausência da data FIFA, acho que isso vai influenciar na rodagem de maior número de jogadores titulares do Vasco para essa partida. Não só também pelo foco no Campeonato Brasileiro, pela sequência sem vencer, mas não dá para você imaginar que todo o time titular do Vasco vai ficar todo esse período de data FIFA, mais esse jogo, sem atuar por conta da Copa do Brasil, porque isso vai influenciar também de forma negativa no desempenho da Copa do Brasil. Não acho que vai todo mundo jogar 90 minutos, o Eugênio já apontou a situação do Coutinho. Eu imagino que isso vai influenciar para que se tenha mais jogadores titulares
do lado do Vasco. Acho que o São Paulo é um pouco favorito, assim, pelo período para trabalhar, pela resposta que precisa dar, tendo em vista o último jogo que foi muito ruim, contra o Cuiabá, foi uma atuação bem decepcionante. Tem uma volta importante do Calera, que estava suspenso na última rodada, e de um São Paulo que agora dá vida pelo brasileiro, né? Depois das eliminações, que eu acho que apresentou competitividade, um bom futebol em alguns momentos, mas acho que é um São Paulo que tem boas condições de terminar muito bem o brasileiro e agora é o momento de virar total a chavinha nesse sentido. Por isso eu acho que o São Paulo é um pouco favorito, embora concorde com o professor, que é um duelo bem equilibrado. Me chama a atenção o bom campinho de opções do Vasco, né? Nos últimos tempos do Vasco, isso não era muito comum. O Vasco mal tinha um time para botar em campo. Hoje a gente apresentou um campinho aí que tem as opções de Sforza Cocão ou Payet e Felipe Coutinho. Claro que o ideal seriam os dois juntos, mas você vê nomes assim como opção para o Vasco, é muito interessante, ainda mais nessa situação que o Vasco está. O Vasco está às vésperas de uma disputa muito importante com o Galo, em que ele tem boas possibilidades, porque não é impossível, na Copa do Brasil. Então, vamos ver como é que o Vasco vai trabalhar até na questão da dosagem de energias, né? E lembrando que perdeu o David, né, que vinha tão bem no time. Antes de falarmos de Fortaleza e Galo, o André falou ali sobre a barra de quê? Barrinha de energia. De energia do jogador que tem no videogame. Você joga? Você é fera no videogame? Não sou. Faz muitos anos que eu parei de jogar. Eu joguei uma vez só com meu filho e perdi de 8-0, traumatizei e nunca mais joguei. Consegui ganhar de 1-0 uma vez, Portuguesa e Flamengo. Meu goleiro da Portuguesa era o Dida. Sábado tem Vasco e Galo, Eugênio. Mas hoje é campeonato brasileiro, tem que entrar em campo e buscar a vitória, né? Sim, mas já está tranquilo o Vasco. E também para mostrar que o time está pronto para esse jogo. Vamos ver, tem as dúvidas ali, eu acho que as dúvidas podem passar também por esse pensamento no jogo de sábado. Será que vale a pena, né, colocar o Coutinho sob risco, né? Eu acho que tem que colocar para jogar, porque ele precisa ganhar mais condições, né? mais tempo de jogo, mais rodagem. O time fica muito entregue à qualidade do adversário, que no caso é muito grande, né? do Atlético. Ele, inclusive, fez uma bela partida no jogo de ida, lá na Arena MRV, e por isso o Vasco, por exemplo, saiu na frente do placar com o gol dele, né? Vamos ver como é que vai ser a formatação para hoje, mas é importante que ele tenha sequência e que ele chegue no jogo de domingo, ou de sábado. Já comenta aí, gostou da escalação do São Paulo? Acha que deveria ter mudanças? Eu, particularmente, acho que o Zubeldia deveria começar a mexer nesse time. Porque, como eu disse no vídeo de ontem, não tem como você ter resultado diferente com o mesmo processo, né? Se você sempre coloca o mesmo time, você não vai ter um resultado diferente. Você vai ter sempre o mesmo futebol. Então, assim, eu já tiraria o Luiz Gustavo, que apesar de ter feito jogos bons, pra mim ele já tá começando a sentir, começaria a testar o Longo, porque tudo indica que o Luiz Gustavo vai se aposentar e o Longo vai ser o titular na temporada que vem, até a volta do Pablo Maia, pelo menos. Já colocaria o Igor Vinícius para ter ritmo de jogo, para jogar mais. O Marcos Antônio é uma boa sacada, né? O Boadinho não tá mais, o Marcos Antônio é uma boa sacada. E aí o que para mim pesa mais é essa insistência com o Luciano atuando por dentro, que a gente já viu que não dá resultado nenhum, e o Wellington Rato, que também para mim tá fora de forma. O Wellington Rato, claramente ele tá pesado, claramente ele tá bem fora de forma. Por mais que muita gente não goste, eu também não sou um grande fã, mas entre o Wellington Rato pesado e o Eric, é melhor você colocar o Eric ali naquela função. Ou então você joga o Lucas Moura para outra ponta e coloca o Ferreirinha. Pô, o Ferreirinha já tá 2 semanas treinando. Não é que ele tá 1 semana, já tá 2 semanas treinando normalmente. Ele já tem condições de iniciar como titular. Começa como titular e no segundo tempo troca, coloca o William ali. O que mais me quebra mesmo é o Luciano atuando por dentro. Isso pra gente vai ser mais um jogo que a gente vai passar raiva com o Luciano, com certeza. Assim, ou você poderia colocar ali o Nestor, você poderia colocar ali o próprio Galo, que deu uma entrevista. Você tem opções para você. Cadê o Rodriguinho, cara?
Cadê o Rodriguinho? Ninguém nunca mais falou do Rodriguinho. Pra mim é um bom menino. Fez bons jogos. Então, o Zubeldia, às vezes eu acho que ele tá se auto-sabotando dentro do São Paulo. Infelizmente, não acho o Zubeldia um mau treinador. Não acho o Zubeldia um pé de rato, um horrível. E tem muito torcedor aqui que vem nos comentários e me xinga porque eu critico o Luciano e algumas escolhas do Zubeldia, mas é notório, e grande parte dos torcedores também concordam, que o Luciano rende mais dentro da área, como segundo atacante, não como meia. Para mim, se você quer utilizar o Luciano no time, você muda o sistema e joga com 2 atacantes. Ali o Luciano é mortal. Mas nesse sistema o São Paulo perde muito na questão de... O São Paulo não cria, gente. O São Paulo não cria. Quando o Luciano tá por dentro, o São Paulo não cria. E por mais que muita gente critique o Lucas, as poucas boas jogadas do São Paulo saem do pé dele. O Lucas pode não estar voando, pode estar devendo, mas as poucas coisas que saem de interessante no São Paulo saem do pé do Lucas, ou pelo menos começam no pé do Lucas. E essa é a verdade. A gente não tem... O Luciano não cria absolutamente nada. O jogo contra o Cuiabá foi uma piada. Toda vez que a bola chegava no pé do Luciano, que ele tinha que acelerar o jogo, girar o corpo e dar continuidade para a jogada, para pegar o time do Cuiabá um pouco desorganizado, porque os caras estavam jogando com 3 zagueiros, o que ele fazia? Dominava e tocava a bola para trás. E matava totalmente o ataque do São Paulo. Então, tudo bem, eu entendo que a gente não tem um meia, e essa para mim é a principal função que o São Paulo precisa buscar na temporada que vem. O São Paulo precisa urgentemente de um meia. Precisa. Porque sem um meia, tem jogos que você precisa de um cara assim. Vai ter jogos que o São Paulo vai conseguir ganhar com o Lucas por dentro, vai ter jogos que o São Paulo vai conseguir ganhar com o Luciano por dentro, mas vai ter jogos que você vai precisar de um cara que tenha e que saiba fazer aquela função. Que saiba colocar o Calera na cara do gol, que saiba acelerar quando tem que acelerar, cadenciar quando tem que cadenciar. Porque o São Paulo hoje não é o São Paulo do Dorival, é outro São Paulo. O Luciano funcionava com o Dorival porque era outro time que jogava de outra maneira. Era um time que jogava por dentro, que construía por dentro. Era um time que o Luciano ele era mais uma peça no sistema de criação, que tinha o Rato e tinha o Nestor. Esses 3 jogadores se aproximavam para criar jogadas por dentro. Era diferente. Com o Zubeldia, esse jogador por dentro, ele tem uma grande responsabilidade, que é de criar, que é de tomar decisões certas. E o Luciano não toma. Nem o Lucas também não tem a capacidade criativa de um meia clássico ou de um meia dinâmico que seja. Por exemplo, a gente tem como meia clássico o Ganso, o Alan Patrick do Internacional. E a gente tem meias dinâmicos, como o Arrascaeta, como o Veiga. E o Luciano não tem nenhuma dessas características, nem o Lucas. O Lucas é um cara que cria com o drible, cria com a arrancada. O Lucas, ele tem uma grande facilidade de dominar essa bola e girar o corpo no sentido do ataque. Então ele pega essa bola, gira, arranca, dribla um e gera um espaço. Quando o Lucas dribla o segundo jogador, ele desmonta a defesa adversária. Mas ele tem algo. Ele tem algo que pode ser aproveitado. Então, isso o Zubeldia precisa pedir para a temporada de 2025. A gente sabe que o São Paulo vai ter um teto de gasto para a temporada, que provavelmente no meio do ano o São Paulo vai contratar menos e no começo do ano o São Paulo vai contratar menos e na janela do final de ano o São Paulo irá contratar ou gastar um pouco mais. Mas a função que o São Paulo precisa para a temporada de 2025 é um meia. Um cara que recebe essa bola, porque o Zubeldia precisa desse cara. Ele precisa. Eu acho que ele se enganou muito ao ver o Luciano com a 10 e a pensar que o Luciano sabia fazer aquela função, porque ele já tem algumas entrevistas bem no começo e tal, ele falou que o Luciano podia fazer aquela função e tal, e depois ele mudou o discurso. Ele parou de falar que o Luciano sabe fazer essa função, porque ele percebeu que não sabe, e falou que a continuidade do Luciano no time se dava porque ele gosta de jogadores decisivos. Quanto mais jogadores decisivos tiver dentro de campo, mais a chance de o time conseguir o gol. Basicamente essa foi a desculpa do Zubeldia, ou a resposta do Zubeldia para a permanência do Luciano dentro de campo. E eu entendo, eu concordo, só que se você quer fazer isso, você muda o sistema.
Você coloca 3 volantes, coloca o Lucas de 10 e coloca Luciano e Calero. O Luciano na posição que ele rende mais. Porque o que o Zubeldia começou a fazer? Ele começou a falar, Luciano, para de voltar, fica lá do lado do Caleri. A grande questão é que esse lugar que o Luciano fica um buraco no meio. Não tem ninguém ali para receber essa bola, entendeu? Então, aquele lugar, ele fica vago e tem que ser preenchido por um dos volantes. Geralmente o Bobadilla, né, sobe e ocupa essa faixa de campo. Mas o Bobadilla também não é o cara que tem um passe primoroso. O Bobadilla não é o cara que vai chegar dando assistência para todo mundo. Principalmente fazendo dupla com o Luiz Gustavo. Às vezes eu acho que é uma dupla que dá certo, mas que não se encaixa tão bem quanto se encaixavam o Alisson e Pablo Maia, né? Alisson e Pablo Maia era uma dupla de volantes que realmente a simbiose entre eles era incrível. Um completava o outro. Então, esse para mim é um grande problema. O Zubeldia, esse cara que atua por dentro, ele tem a responsabilidade de criar. Ele não é mais um jogador no sistema de criação. Ele é o jogador no sistema de criação. Tem que ser um cara que receba essa bola e faça alguma coisa e crie o jogo. Senão, o que vai acontecer? Essa bola vai girar, girar, girar e chegar no Lucas para depender do Lucas arrancar. Mas uma coisa é o Lucas arrancar do meio para sair costurando, outra coisa é o Lucas arrancar na ponta, onde você está mais distante do campo, mais distante da área, onde você tem maior probabilidade de ter uma dobra de marcação. A gente viu isso claramente nos jogos contra o Atlético, né? O Lucas pela ponta, toda vez que ele pegava a bola, que ele girava e driblava um, já tinha 2, 3 caras em cima dele marcando. Fazer isso do lado de campo é mais fácil porque você tem lateral, você tem volante. Se você fazer isso no meio de campo, se o time adversário fazer uma dobra de marcação no meio de campo, você gera espaço nas laterais. E aí isso poderia ser aproveitado. Se o Lucas atuar por dentro e o time adversário fizer uma dobra de marcação nele, ou 3 jogadores em marcar ele, o pouco espaço que o Lucas tiver, que ele conseguir dar essa bola, virar de um lado, virar do outro, ou dar a bola para alguém na ponta, você vai ter um jogador da ponta livre, seja um lateral, seja um ponta. Isso é questão de matemática, né? Não precisa nem ser um gênio. Mas a questão é que o Zubeldia insiste em colocar o Lucas O Zubeldia, ele prefere sacrificar o Lucas jogando ele na ponta. E aqui eu sei que o Lucas não é um meia, eu só tô falando que ele consegue render mais que o Luciano atuando por dentro. Pelas características do Lucas e pela não características do Luciano, do que mudar o sistema. Né? O William Gomes jogou um jogo mal contra o Botafogo e foi sacado, não joga mais. Sinceramente, às vezes eu não entendo muito bem o que o Zubeldia pensa. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!